Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e Rádio Unicinos. Estamos às vésperas do período de matrículas na rede estadual de ensino e por isso a gente aproveita para falar sobre as principais mudanças do ensino médio que vêm sendo discutidas desde 2011. Para falar mais sobre o ensino médio politécnico, recebemos aqui no estúdio Nara Norberg, que é professora do curso de Pedagogia das licenciaturas da Unicinos. Também com a gente, Paulo Roberto Tauser, assessor pedagógico para ensino médio da 2ª CREM e responsável pelo ensino médio politécnico. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, bem, obrigada. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professora, para começar essa conversa, acho que é importante a gente entender em que consiste, então, o conceito de politecnia. Acho que essa é uma discussão assim, bastante acirrada no conceito. Há uma discordância em alguns pontos, mas ele é um conceito marxista. Tá? E a politecnia, ela significa uma multiplicidade de técnicas. E aí que a gente tem que ter o cuidado, porque aí a gente cai num tecnicismo se a gente entender essa multiplicidade de técnicas como um conceito fechado. A técnica para a filosofia e para o marxismo, ela une trabalho e educação. A técnica é uma arte, é uma estética, ela é política, ela é histórica e ela é ética. Então, é um conceito bastante complexo, bastante amplo, né? E muito necessário essa vinda dessa discussão de que tipo de ensino nós queremos e que tipo de sujeito a gente quer formar para constituir um Rio Grande do Sul melhor. Essa é justamente a minha próxima pergunta. Então, que importância tem essa reformulação aqui para o ensino do nosso estado? Em primeiro lugar, de modo geral, o ensino médio no Brasil ele não forma para nada. Ele não forma para o vestibular, ele não forma, ele não profissionaliza do jeito que ele está, ele não tem assim uma formação específica, né? Então, a reforma em si, ela é boa, ela é coerente, ela é necessária, tá? Urge que a gente faça isso, que a gente coloque esse sujeito no mercado de trabalho mais formado, mas no mercado de trabalho numa perspectiva emancipatória, ou seja, um sujeito com uma formação básica, consistente. Isso são conceitos da politecnia, tá? Uhum. Uma formação básica, consistente, que ele possa solucionar os problemas. Porque a formação específica as empresas oferecem para o sujeito, nos seus cursos, na sua universidade em company, dentro das suas empresas, essa formação específica ele fornece. Cabe a nós, sim, a escola de educação básica, e principalmente no ensino médio, dar uma formação consistente para esse sujeito, que esse sujeito saiba pesquisar, que esse sujeito saiba buscar soluções, enfim, que esse sujeito consiga sair do ensino médio construindo conhecimento. Isso, para nós, na universidade, também é de suma importância que esse sujeito já venha. Tem todo um reflexo, né, professora, com certeza. Dessa pessoa, quando ela entra na universidade, as dificuldades que ela apresenta, sem dúvida. E, Paulo, por que esse assunto tem causado tanta polêmica nas escolas e também entre os professores? Inicialmente, né, a gente, ao começar a discussão em 2011, né, a gente começou a identificar que essa proposta, ela mexe, né, na forma tradicional de dar aula, né? Aquela aula quadradinha, né? Cada um no seu quadrado, né? Ou seja, o professor dava os conteúdos que ele achava mais interessante, que ele, né, dominava, enfim, não dialogava com outros colegas. Não Tudo tinha que foge do padrão causa uma estranheza, sem dúvida. Já uma resistência pela novidade, pela inovação, pelo novo, né? Então, e isso mexeu muito com a prática pedagógica histórica que se tinha, né? Ou seja, cada professor da sua disciplina dando o seu conteúdo específico, né? Um conteúdo muitas vezes que não dialogava com a realidade concreta dos alunos e da realidade que as escolas estão inseridas, né? As escolas muitas vezes viravam de costas para a realidade e nós estamos dizendo que não, que o conteúdo tem que dialogar com essa realidade, né? Que as disciplinas têm que dialogar uma com as outras para poder fazer uma interferência na realidade. Isso, obviamente, que desacomoda e mexe, né? E aí a resistência, né? Mas essa resistência ela também vem somada à questão da falta de estrutura que muitas escolas oferecem ou da própria falta de preparo para os professores para esse novo modelo, digamos assim. Então, tem duas questões. Uma é a reação à novidade, né? Enfim, né? Com a mudança da prática pedagógica. E um outro argumento muito usado é que as escolas, né, não tinham a estrutura necessária nem a formação adequada, né, aos professores. Então, o que nós estamos colocando? Bom, nós estamos o Rio Grande do Sul está sendo pioneiro
e protagonista nessa reforma em nível no Brasil. Tem uma resolução que redefine as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que saiu em 2012, e a gente está sendo pioneiro e protagonista nesse processo de transformação, de mudança, né? Até, inclusive, a nossa proposta de restauração curricular do médio, o MEC vai usar como modelo para reforma em todo o país. E aí a gente fez a opção, olha, até a gente ter a escola dos sonhos, até a escola ideal, né, com toda a estrutura necessária, a formação adequada, quanto tempo a gente vai demorar para ter? Então, a gente fez a opção. A gente faz a reforma pedagógica, mas, ao mesmo tempo, vai dando conta da estrutura e da formação. A gente iniciou uma discussão em 2011, né, que não é ainda... As escolas reclamavam que precisava mais tempo, mas a SEDUC, né, achou necessário que a gente não podia esperar mais, e se optou pela formação na medida que se faz a reforma. Então, as escolas receberam recursos financeiros ano passado e esse ano novamente para contratar universidades para fazer a formação. Os professores que no governo anterior eram proibidos de sair de sala de aula para fazer formação, esse decreto foi revogado e nós estamos apostando na formação, inclusive em período de aula, formação que a SEDUC dá, que a segunda coordenadoria também faz, né? Então, a gente está tendo movimentos para dar conta da formação e da própria estrutura da escola. Inclusive, né, a gente tem que falar um pouco também sobre até o lance político, né, professora? Porque alguns professores também, eles têm alguma resistência por causa também do governo, na verdade, né? Dá para falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim. Eu até... Vai sair agora no Congresso Internacional da Unicinos, em outubro, um artigo que eu publiquei sobre essas minhas experiências no processo de formação dos professores. Acho que a gente tem algumas variáveis que, não que elas sejam impeditivas, mas elas atrapalham um pouco o processo de formação. Uma delas é a seguinte: o professor que está na escola, na sua grande maioria, ele não teve uma formação linkada para o ensino com pesquisa. Ele teve uma formação em ensino e pesquisa. Então, ele pesquisava lá, fazia o seu relatório, ele não tinha um TC. Há 10, 15 anos atrás, o sujeito concluía a graduação e não produzia um TC, não ia a campo, não coletava dados, não analisava dados. Então, a gente tem um número significativo de professores com a formação que não incluía pesquisa. E essa é uma dificuldade. O professor não consegue, não sabe pesquisar e tem dificuldade, então, de ensinar. Outra questão também é a resistência que a gente tem do magistério na mudança, que é uma característica do magistério, muito ligada, tá, ao pressuposto da não discussão e do não atendimento às reivindicações em nível de salário. Então, claro que eu vou resistir a uma mudança se nem sequer eu ganho para fazer o que eu estou fazendo, que é a aula do quadradinho. Querem que eu faça uma aula dinâmica, uma aula diferente, e eu trabalho em 3 escolas porque o meu salário não dá conta de me sustentar. Então, a gente tem um pressuposto aí. E terceiro é o que corre pelos bastidores e os corredores, é muito a ideia de que a reforma é uma reforma do governo Tarso, então vamos esperar o governo sair, porque a reforma não vai continuar. Tá? O caso do magistério, se vocês pegarem o 0 hora de domingo, vocês vão ver que desde 1835 o magistério gaúcho luta para ganhar mais do que custa o aluguel de uma casa em Porto Alegre. E, professora, a senhora tem participado dessa capacitação junto aos professores. Como é que tem sido esse contato com eles? Olha, isso é uma caixinha de surpresas, sabe? Porque tem escolas que aceitam, que estão buscando, sim, né, trabalhar da melhor forma possível com a reforma, tão empenhados. Ali a gente vê professores que recém saíram da graduação, então são professores que já têm o hábito de trabalhar com ensino e pesquisa. Ensino e pesquisa não é uma novidade para eles, tá? Então eles já estão trabalhando com isso. Tem escolas, por exemplo, a Emílio Sander aqui em São Leopoldo, a Vila Prado em Sapucaia, que são escolas com quem eu tive contato, que estão desenvolvendo um trabalho bastante interessante no que tange ao ensino politécnico. A gente tem outros exemplos também, Paulo, de algumas escolas que estão implementando isso de forma mais interessante? Sim, nós temos várias escolas que estão desenvolvendo trabalhos bem interessantes. Eu estive na Matias Schitz, em Ivoti, na sexta-feira, trabalhos muito interessantes, padrões já de mostras de projetos, inclusive nacionais e internacionais, todos parecem com BAN, enfim, com metodologia clara. A escola o Cônigo Afonso Scher de Santo Mederval, belíssimos trabalhos, estão indo para mostras já. O Wolfram Metzer, em Novo Hamburgo, também já foi inclusive para o Peru, numa mostra latino-americana de projetos bancadas pelo Estado também. O Fernando Ferrari, em Campo Bom. Enfim, tem diversas escolas. O Emílio Sander, né, um trabalho onde a gente está acompanhando.
Lá em Montenegro, algumas escolas, São João Batista já tem uma tradição de pesquisa também. São escolas que também podem servir de exemplo para outras que não estão conseguindo fazer isso ainda. Justamente, nós temos, como eu falei para vocês, nós estamos fazendo a formação no processo. E nas nossas formações que nós estamos desenvolvendo, justamente uma parte da formação é o relato das boas práticas das escolas. Nós vamos ter uma agora dia 9 de outubro. E da mesma forma, tem uma discussão teórica sobre politecnismo, porque tudo é uma construção também, né, Paulo? E também as boas práticas dos projetos. E não podemos esquecer que o projeto, né, essa produção do conhecimento, a parte da pesquisa, a parte de problemas diagnosticados na realidade concreta dos alunos, que tem que ser projeto de pesquisa, essa pesquisa não pode ser dissociado do ensino de sala de aula. As áreas do conhecimento, né, tem que estar articulada nesse projeto de pesquisa. Os professores, todos eles, subsidiarem essa pesquisa, acompanharem e ajudarem na orientação. Né? Então, isso é um movimento que rompe com a aula do quadradinho, né? Cada um no seu quadrado, o meu conteúdo. Como a gente comentou, nenhuma mudança também é fácil, porque acontece de uma hora para outra, mas a gente espera que, enfim, tudo se caminhe melhor e que, claro, o aluno seja o maior beneficiado de toda essa história. Eu só queria complementar uma fala da minha colega, com relação a que sai o governo e troca a política pedagógica do Estado. Mas tem algumas coisas que nós estamos acompanhando a discussão, as diretrizes nacionais. Exemplo, nós agrupamos as disciplinas por área do conhecimento. Está muito claramente colocado na resolução. Claro. Isso está na resolução colocado claramente. Tem que ter o fomento da pesquisa científica, esse movimento interdisciplinar. Então, são coisas que é uma política de Estado já. Né? Não uma política de governo do Estado apenas. Sem dúvida. Né? Aliás, é uma política em nível nacional que já vem sendo feita. O problema é como ela vem sendo feita e que condições são ofertadas para ela ser feita. Né? Essa é uma consideração. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigada. No próximo bloco, vamos falar sobre a semana acadêmica do curso de Pedagogia da Unicinos, que busca discutir aí as novas formas de docência. Tem ainda previsão do tempo para todo o estado, nós já voltamos.